Nosso coração. Pai, nós te rendemos glória, te rendemos graças, porque o Senhor é bom, a tua bondade, a tua fidelidade tem nos alcançado. Tu tens sido misericordioso para conosco, papai. O Senhor tem usado teus filhos aqui de diversas maneiras, diversos modos, para ministrar a tua vontade, para transmitir o teu querer. Pai, nós te louvamos porque o Senhor tem sido maravilhoso para com a tua igreja que se reúne aqui neste lugar. E mais uma vez nós queremos te pedir, te rogar, que tu se manifeste, que tu fales através da vida do teu filho Cláudio, que ele seja um instrumento usado por ti para confrontar o nosso pecado, para confrontar o nosso coração, para nos mostrar as tuas verdades e o teu querer, Senhor. Fica conosco, Senhor, cada coração que está aqui. Pai, nós levamos cativo ao trono da glória todo o nosso pensamento, toda a preocupação, todo pensamento, Senhor, contrário, tudo aquilo que tenta nos desviar a atenção, caia por terra em nome de Jesus. Nós repreendemos agora que os nossos corações, os nossos pensamentos sejam levados cativos ao trono da glória, possamos estar ligados diretamente contigo para receber aquilo que queres falar conosco nesta manhã. Nós abençoamos a vida do teu filho e abençoamos a tua igreja nesta manhã, com a tua presença, com o mover do teu Espírito Santo sobre nós. Em nome de Jesus, Pai. Amém. A paz, meus irmãos. Dá para dar uma acertadinha no som aí, querido? Tá aqui na frente parece que está numa... Isso, melhorou. Antes de eu falar, eu queria dar só dois avisos. Um é que o Andres me pediu para avisar os jovens solteiros que hoje nós vamos estar, depois do almoço aí, vamos estar juntos à tarde. Naturalmente, você deve ter ouvido isso no teu relacionamento. Então, se você é solteiro, é jovem, ou casado também jovem, né, porque deixou de ser solteiro outro dia, você tem a liberdade de estar conosco aí na parte da tarde, a gente vai passar juntos, tá bom? Esse é um aviso, é isso? O outro aviso que quero dar é o seguinte, na verdade eu quero dar só um complemento ao que Deraldo falou aqui sobre esse encontro, que envolve esses irmãos que vieram de uma denominação e está conosco. Nós, já há algum tempo, a gente tem conversado sobre a necessidade da gente esclarecer alguns assuntos que, no nosso entendimento, pode gerar confusão na cabeça daquelas pessoas que vieram de um outro lugar com uma referência, com um modelo, com um aprendizado, que às vezes se choca com algumas expressões entre nós, com algum entendimento que nós temos. Eu estou dizendo isso porque eu me converti também numa denominação, ainda que eu não passei lá muito tempo, mas eu sei como é que funciona, como é que eles creem em determinadas coisas. E aí quando, enfim, as pessoas vêm estar aqui e estar no meio dos irmãos, de repente ouve expressões entre nós, às vezes não compreende bem. Outro dia eu estive num grupo caseiro e tinha uma irmã assim muito preocupada, quase em crise, porque ela achava que ela não tinha pastor sobre ela, só tinha presbíteros. Isso é uma das confusões que se fazem, né? Pastor, presbítero, como é que é isso, enfim. Então, tem vários assuntos que a gente entende que é importante esclarecer, até para que a pessoa tenha luz, para que ela saiba, para que ela compreenda algumas expressões, o porquê de determinadas coisas. Alguém pode achar que nós caminhamos da forma como caminhamos, porque a gente escolheu o modelo simplesmente, porque a gente acha legal andar assim. Na verdade, não foi assim não, meus irmãos. Eu que estou desde o princípio, ou quase do princípio, né, quase do início aqui, eu acompanhei praticamente todas essas mudanças que houveram na igreja, porque a nossa origem, né, eu digo dos pastores, foram origem de vários lugares diferentes. Tinha desde pentecostal como Modesto, passou pela Assembleia de Deus, depois presbiteriana, Assembleia de Deus, Marcão Nova Vida. Sérgio também era um discípulo ali de Modesto, né? E alguns também da congregacional, acho que a maioria da congregacional, né? Acho que eu, Júnior, Franco,
não é? A Madinha já nasceu aqui. Mas o que acontece? Então você imagina como é que era a cabeça. Essas mudanças que houveram, o fato de a gente andar nos lares, nos relacionamentos, a forma como nós caminhamos, irmãos, isso aí foi resultado de muito temor de Deus, muito tremor de Deus, muito estudo da palavra, muitos retiros, muitos quebrantamentos, muitos choros. E é provável que você chegue no meio disso aí e você não entenda, não compreenda bem esse assunto. E estranhe, né? Porque tem coisa que de fato difere e muito daquilo que se aprende, né? Em outro lugar. E a gente, pensando nisso, a gente falou assim, vamos fazer um encontro, aproveitando esse dia que Deraldo reunia os novos também, vamos fazer um encontro para poder conversar com esse pessoal que vem de denominação, para esclarecer, além de poder falar, contar a nossa história, por exemplo. Eu sei que a maioria não sabe, tem gente que nasceu aqui e não sabe da história, como é que surgiu, como é que essa igreja que você faz parte aí, ou parte dessa igreja de Jesus, como é que ela veio existir, como é que a gente veio parar nesse lugar, por que a gente está aqui. Tudo isso, meus irmãos, existem os porquês. E aí, nesse dia, a gente conversa com os irmãos, esclarece tudo e abre para perguntar. Da última vez que estivemos ali em cima, né, Marcos? Passamos o dia inteiro e não foi suficiente. E é isso que eu quero dar um toque, porque naquele dia nós assumimos o compromisso com essa primeira turma que fez aí no... Foi qual dia, Deraldo? Lembra não? Oi? Tem uns 3 domingos atrás. Dia 30, as mulheres campeãs em recordar, principalmente data. Obrigado, amado. Dia 30. Nesse dia nós assumimos um compromisso com a turma. Quem participou desse encontro? Levanta a mão assim. Não dos novos, não, mas comigo e Marcão. Quem participou? Ó, tem alguns aqui, tá vendo? Nesse dia a gente assumiu o compromisso de fazer um segundo, lembra? Que começaram a perguntar, e eu falei, se vocês perguntarem, eu vou até amanhã de manhã falando, mas eu estou preocupado porque é muita informação, e a gente assumiu um compromisso, né? Combinamos, de fazer um próximo. Não é esse do dia 22. Esse do dia 22, a gente quer dar uma alinhada, porque como a gente fez no sábado, alguns irmãos não puderam participar. Então a gente vai fazer com esse pessoal que não fez ainda. Mas isso não quer dizer que você não possa estar. Se você quiser estar, ouvir mais uma vez, para entender melhor, e também, porque quando a gente fala, né, nem sempre é a mesma coisa, embora a gente segue de alguma forma um cronograma, mas o Espírito Santo é livre. Esse encontro é para esses irmãos que não participaram, embora vocês podem participar, e aquele próximo que eu falei com vocês, a gente vai avisar, e provavelmente aí no início de junho a gente vai estar marcando isso, tá bom? Só para esclarecer, ok? Amém? Tá bom. Acho que eu dei os avisos, né? Tem mais nada. Eu queria compartilhar um assunto com vocês, meus irmãos. Eu estava até perguntando ali ao presbitério. Deixa eu só falar uma coisa aqui, para você, sem querer nos justificar. Às vezes você pode ver a gente se falando ali na frente, ali, mas é uma coisa necessária, porque o que acontece? Geralmente, a gente não vem para esse encontro aqui já definido quem vai falar. A gente espera, né, ter uma leitura do que Deus está fazendo no meio da música, no meio do encontro, para que a gente possa definir. Então, às vezes, a necessidade de a gente dar uma paradinha ali e trocar umas palavras para poder definir quem vai falar, quem vai ministrar a palavra. Eu estou dizendo isso porque o Deraldo aqui recomendou aqui da frente que ninguém ficasse se movimentando e nem conversando. Isso é o que a gente crê, meus irmãos. Eu não estou, assim, me justificando ou nos justificando, nem querendo uma prerrogativa para nós, mas a nossa conversa ali, ela é necessária para aquilo que a gente pensa que precisa acontecer no encontro, entendeu? Para que isso não sirva para você de modelo errado, né? Para que não possa gerar outro tipo de conversa, alguma coisa assim. Eu estou te explicando que às vezes a gente tem que trocar alguma coisa, porque chega também uma informação em cima da hora, que a gente tem que avisar ou tem que fazer, e aí é por isso que a gente senta juntinho assim, tá vendo? A gente fica ali juntinho, ali na frente, ali, para que a gente possa trocar uma ideia durante o encontro, tá? Não é porque a gente prefere os primeiros lugares, não, né? Amém, presbitério? Amém? Certo? Tá bom. Abre tua palavra comigo, meu querido, em João capítulo 3.
Eu queria usar esse texto para poder conversar com você algo que Deus tem colocado no meu coração já há algum tempo. E de ontem para hoje eu estava meditando um pouco sobre isso. E eu creio que esse assunto é um assunto muito importante. Eu não sei se vocês lembram o texto que Deraldo leu aqui, a palavra dele. Lembra de Colossenses 3, não? Quem é que lembra? Oi? Vocês lembram? O que diz lá? Só o primeiro versículo de Colossenses 3. A gente não combinou não, tá? Mas você vê como é que o Espírito Santo, meus irmãos, ele nos guia sem que você fale nada. O primeiro versículo que Deraldo leu aqui diz assim, ó, portanto, se foste ressuscitados juntamente com Cristo. Aí ele começou a falar sobre alguns mandamentos, alguns verbos, né? Buscai as coisas lá do alto, enfim. Pensai nas coisas lá do alto, fazer por morrer a vossa natureza terrena. Mas eu quero te chamar a tua atenção, porque eu vou falar sobre isso. Porque Paulo começa dizendo assim, ó, se foste ressuscitado juntamente com Cristo. Meus irmãos, essa é a primeira condição. É por isso que Paulo coloca como uma condição. Se foste ressuscitado. Ninguém pode ser discípulo se ele não provar na sua vida o poder da ressurreição de Cristo. Não pode. É impossível. É impossível. E é sobre isso que eu quero falar com você. Pode parecer estranho, né? Porque geralmente a gente fala muito sobre isso para fora, mas Deus tem me inquietado muito meu coração em relação à igreja. E o texto de João, capítulo 3, diz exatamente assim. Se quiser colocar ali, Mires, coloca ali, entendeu? João capítulo 3, diz assim, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse, Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Olha a resposta de Jesus, parece que não tem nada a ver, meus irmãos, com o que Nicodemos está falando. A isto respondeu Jesus, em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer de novo sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer a segunda vez? Aí, mais uma vez, o Senhor responde a ele. Em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Meus irmãos, se não nascer de novo, não pode ver, não pode entrar. Aí, a expressão de Colossenses 3:1. Se foste ressuscitado com Cristo, essa é a primeira condição. Ser ressuscitado com Cristo, meus irmãos, é a mesma coisa que nascer de novo. É a mesma coisa. Novo nascimento. E ser ressuscitado com Cristo, como nós cantamos aqui no início da reunião, que eu tomei a palavra aqui para falar sobre isso, porque é nisso que se define, foi ali que se definiu toda a história da humanidade, e não só a história da humanidade. Na cruz, o Senhor também resolveu um problema nos céus, porque o diabo que havia se rebelado contra Deus e levado após ele 1/3 dos anjos, como diz a palavra. Exatamente nesse dia, o diabo, o príncipe desse mundo, ele foi julgado. Você pode dizer amém? Bem, o que é nascido da carne, verso 6, é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vens, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos, como pode suceder isso? Aí Jesus acudiu ele mais uma vez. Tu és mestre de Israel e não compreende essas coisas?
Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo não aceitais o nosso testemunho. E ele prossegue falando, meus irmãos, eu não vou seguir aqui, não é necessário para aquilo que eu vou dizer. Por que esse assunto me inquieta? Porque Deus começou a chamar a minha atenção sobre esse assunto, para a igreja. E desde 2015, quando o Espírito Santo começou a me inquietar acerca de algumas pessoas que eu estava pastoreando no meio da igreja, Deus começou a me chamar a atenção para esse tema. Porque, irmãos, é impossível você pastorear alguém que não tenha nascido de novo. É impossível. E eu olho para a vida de algumas pessoas, a impressão que eu tenho é que essa pessoa nunca provou isso, nunca. Nunca de verdade experimentou o novo nascimento. E coincidentemente, eu falei esse assunto aqui, inclusive, no retiro de carnaval aqui com os jovens. E veio vários jovens na frente, vários. E falei isso aqui que eu vou dizer agora, porque coincidentemente nesse tempo eu vi uma reportagem no Globo Rural. Eu gosto muito de programa que fala sobre os irmãos sabem disso, sobre a terra. Eu estava assistindo uma reportagem muito interessante nesse dia. E essa reportagem, o que ela falava? Ela falava de uma porca, não sei se você lembra disso, se você viu isso. Essa reportagem, ela fala de uma porca que um fazendeiro ganhou, e por algum motivo, essa porca ela foi criada no meio das vacas. Ela não foi criada separada. Ele só tinha uma única porca, então ele deixou a porca ali junto com as vacas. E engraçado, você via a reportagem, o repórter falando, por exemplo, e você viu que a porca foi crescendo, e ela foi adquirindo um comportamento igual ao das vacas. Por exemplo, quando as vacas iam para o campo pastar, ela ia atrás. Eu sei o que é uma porca, né? Já vi. E geralmente os porcos, os porcos, né, eles comem lavagem, comem vários ali. Mas aquela porca, coincidentemente, ela só comia capim. Tu pode pensar num negócio desse? E aí você via as vacas no campo pastando, ela pastava junto e ficava do lado da vaca assim. Eu não sei se ela achava, ele é maior que eu, mas eu vou chegar a ser igual a ele. Ela ficava do ladinho assim, como se fosse uma porca no meio, como se fosse uma vaca. Quando findava um dia que as vacas voltavam para o curral, e tinha um chiqueiro, ela não ia para o chiqueiro, ela ia para o curral. Isso, meus irmãos, foi tão interessante que chamou a atenção do Globo Rural, do repórter, e foram lá verificar isso. E eu comecei a pensar, porque coincidentemente foi nesse mesmo tempo que Deus estava falando sobre o novo nascimento. Por que acontece? Uma porca, ela pode até ter um comportamento de vaca, embora eu nunca vi isso na minha vida, foi a primeira vez, talvez seja a única. Assim como você vê, por exemplo, os macacos tendo um comportamento parecido com o homem. Isso até confundiu a cabeça de Darwin, porque ele achou que o homem descendia do macaco. Mas você vê, por exemplo, também papagaio falando, né, assim? E tem gente que conversa com o papagaio como se ele estivesse entendendo. Mas o papagaio não fala, meus irmãos, aquilo é um canto. Eu já vi isso, já vi gente conversando com o papagaio e como se ele estivesse entendendo, compreendendo o que ele estava falando. E a gente sabe que não. Porque esses animais, eles até podem adquirir algum comportamento do homem, alguns, mas eles nunca vão ser homem, porque são espécies diferentes, natureza, essência diferente. É impossível uma porca se tornar uma vaca, é impossível. É impossível um papagaio pensar como o homem pensa, é impossível. Um macaco. Isso é coisa da ciência caída. E quando eu vi essa reportagem, eu fiquei pensando na vida de algumas pessoas. Gente que tem comportamento, às vezes, parecido com um discípulo, mas nunca, de verdade, nasceu de novo. Isso chamou a minha atenção. Eu não sei se você consegue concordar comigo. E eu comecei a pensar sobre isso, meus amados, e comecei a entender alguns porquês, algumas armadilhas que acontecem no meio da igreja. Eu estava falando isso aqui para um retiro de jovens,
E a gente está vivendo assim um tempo muito complicado, principalmente que envolve a juventude, de uma forma geral. Porque nós temos visto filhos de irmãos se desviando do Senhor, filhos de pastores. Agora, recentemente, eu estava conversando sobre isso, e assumindo um comportamento como se nunca tivesse conhecido o Senhor de verdade. E eu fico imaginando, meus irmãos, porque a gente usa a palavra que está desviado do Senhor, mas eu fico imaginando se essa pessoa, ou se esse jovem, ele algum dia chegou de verdade a conhecer o Senhor. Porque você não se desvia daquilo que você não conhece. Você pode até se desviar de algum comportamento, de alguma prática, mas você só se desvia do Senhor de verdade quando você o conhece verdadeiramente. E eu sei que uma das armadilhas que nós caímos, principalmente os filhos, é quando eles nascem debaixo ou numa casa onde os pais são cristãos. E são criados, às vezes, debaixo da palavra, com algumas instruções, mas nunca de verdade provaram isso. E isso às vezes nos confundem. Eu estou falando que eu sou pai também. E às vezes por algum momento você pode achar que teu filho de fato provou de Deus. Porque ele ainda quando criança você consegue guiar a vida dele, você consegue dizer o que ele não pode fazer, o que ele tem que fazer. E por algum momento você consegue controlar o comportamento dele. Mas se a natureza não mudou, se o coração de verdade, meus irmãos, não mudou, se ele não provou o poder da ressurreição, se ele não nascer de novo, se ele não nasceu de novo, ele jamais de verdade vai se tornar um discípulo. Por que eu digo isso? Eu digo isso porque o novo nascimento, ele não se aprende. O novo nascimento não tem nada a ver com a palavra, com o estudo da Bíblia, com a tua leitura da palavra. O novo nascimento não é isso. Porque os religiosos fazem isso. Tem gente que lê a palavra todo dia. Esse homem que foi procurar Jesus, Nicodemos, aqui diz no verso 1 que ele era um dos principais dos judeus. Esse homem fazia parte do Sinédrio. Ele era um príncipe entre os judeus. O problema de Nicodemos não era conhecimento das Escrituras, ele conhecia. E Nicodemos, ele até conseguiu ver alguma coisa em Jesus, porque quando ele se aproximou de Jesus, ele falou assim, ó, eu sei que tu és mestre, e sei que tu és enviado de Deus, e ele avaliou isso por aquilo que ele olhava e via das coisas que o Senhor fazia. Esse homem aqui, Nicodemos, ele não era um homem qualquer, ele era uma referência, ele era modelo. Ele era modelo, inclusive, da classe religiosa da sua época. Ele era um modelo. Assim como aquele jovem rico, lembra a passagem do jovem rico? Que ele vai até Jesus e, coincidentemente também, ele trata Jesus como mestre. Ele também chama Jesus de mestre. E aí fala, ele quer seguir Jesus. E aí o Senhor confronta aquele homem e diz que aquele jovem rico, ele era também um dos principais. Ele não era alguém qualquer. E impressionante que Jesus se volta para essa pessoa, que era referência, e diz, olha, você tem que nascer de novo. Que coisa tremenda, meus irmãos. O novo nascimento, ele não se aprende. Você experimenta isso. Tem uma expressão aqui de Nicodemos, que ele usa aqui no texto, que revela exatamente isso. Deixa eu achar aqui essa expressão. Quando ele fala assim, olha, quando Jesus responde a ele,
Ele diz assim, ó, tu és mestre em Israel e não compreende essas coisas? Está aqui, ó, no verso 10. Essa palavra compreender aqui, essa palavra compreender, ela não é entender com a mente, porque quando a gente ouve essa palavra compreender, a gente acha que é entender com a mente, não é isso? Você não entendeu nada. Mas essa palavra aqui no original, no grego, é uma expressão idiomática judaica para a relação sexual entre o homem e mulher. É uma palavra, meus irmãos, similar à palavra que está lá em Gênesis, que diz que Adão conheceu Eva, e aí gerou Caim, gerou Abel. A palavra Adão conheceu lá, não é que ele foi apresentado a Eva, não. Ele se relacionou sexualmente com ela. Essa é a palavra. A palavra compreender que o Senhor usa aqui, Nicodemos, fala com Nicodemos, não é entender com a mente. Ele fala de algo que você prova, que você experimenta. O novo nascimento não é esclarecer você, mas é uma revelação que te leva, de alguma forma, de alguma maneira, você provar da ressurreição, aonde você está. Isso é novo nascimento. Aí, você não pode ensinar sobre isso. Ele tem que ser revelado. Você pode dizer amém? E por que eu falo dessa questão dos filhos e da armadilha? Que às vezes os nossos filhos caem por ter sido criado num lar evangélico. É que às vezes isso também nos engana, meus irmãos. O fato de você ver alguém, teu filho crescendo, uma criança ainda, eu já falei sobre isso. Às vezes a gente tem um filho obediente em casa, a gente acha que a gente tem um coração desse menino, dessa menina, mas de repente ele submete a você porque ele tem medo de você, porque ele não quer ser corrigido, mas ele nunca provou de verdade aquilo que de fato muda a vida da pessoa. Eu digo isso porque nós, como pais, nós deveríamos orar intensamente até que nossos filhos, de fato, tivessem uma experiência transformadora com Jesus. Porque isso pode acontecer, meus irmãos. Se o novo nascimento, se o evangelho, ele é revelado, mais do que você falar, mais do que você instruir, mais do que você disciplinar, você deveria orar diariamente pela vida dos teus filhos. Eu sei que essa é a nossa responsabilidade. Não é a escolinha que torna teus filhos discípulos. Porque a vida cristã, meus irmãos, ela começa no novo nascimento. A tua vida, essa vida que você tem aí, ela começou no dia que você nasceu. Da mesma forma, a vida cristã começa exatamente aí. Se você não nasceu de novo, você está tão perdido quanto aquela pessoa que está lá fora fazendo as maiores atrocidades. Esse homem aqui estava perdido. Ele não era um bandido. Ele não era um ladrão. Não era um prostituto. Ele estava perdido. Isso é uma das armadilhas que a gente cai. Mas essa noite eu estava pensando numa outra coisa. Eu tenho pensado sobre isso. Porque nós pregamos o Evangelho. Nós proclamamos Jesus. Daqui, pessoalmente, no grupo pequeno. Por que ainda, meus irmãos, a gente olha para a vida de alguém e você não vê essa essência, essa vida? Quando eu comecei a pensar sobre isso, eu comecei a associar o novo nascimento à vida de um bebê. Eu tenho pensado muito sobre isso. Para mim, a falta de fome que existe na vida de alguém é muito provável, Não é só isso, não. A falta de fome e de sede na vida de alguém pode ser que ela nunca tenha nascido de novo, porque a primeira reação, e as mães sabem disso, quando uma criança nasce, a primeira coisa que ela busca é o seio da mãe. E a mãe traz ela ao peito, e ela nunca foi ensinada sobre isso. Mas de uma forma instintiva,
ela busca o alimento. Eu olho para a vida de algumas pessoas apáticas, anêmicas, espiritualmente falando, mas não vejo fome, não há sede. As pessoas se enchem de muita coisa, mas não buscam a palavra que é pão, meus irmãos. O Espírito Santo é pão diário. Talvez esse seja um dos maiores sinais que existe nesse assunto. E aí, qual é a outra armadilha que a gente pode cair? Eu comecei a pensar isso de ontem para cá, essa noite, essa madrugada. Eu acho que um dos motivos para isso está ligado ao evangelho que nós ouvimos, principalmente no dia da nossa conversão. O evangelho que é pregado hoje, meus irmãos, ele difere, pelo menos na minha compreensão, difere muito do evangelho que era pregado no início da igreja. Hoje se prega um evangelho de promessas, de uma vida boa. As pessoas hoje, elas se convertem a um estilo de vida, de abundância de bens. Vem para Jesus porque aqui tem. Você está doente, você está desempregado, você está com problema financeiro, você está com o teu casamento destruído, você está passando isso, está passando aquilo. Vem para cá porque Ele vai resolver isso. Isso é verdade. Isso é verdade. Quando o Senhor alcança a vida de uma pessoa, essas coisas mudam. Quando eu vim para Jesus, eu estava completamente perdido, como já falei. Era jovem, tinha 19 anos, querendo me matar. Uma maneira mais fácil de morrer, que não me causasse tanto sofrimento. Muito jovem, mas cansado. E claro, quando a gente está sobrecarregado, a gente quer ser aliviado. E eu sei que a Bíblia fala sobre isso. Mas quando você olha a pregação do Evangelho, meus irmãos, lá no início, não havia nada disso. Quando Pedro se levantou lá em Atos capítulo 2, e que ele pregou o Evangelho, em nenhum momento Pedro se refere a nenhuma dessas coisas que hoje se fala e se promete. Porque embora essas coisas acontecem conosco, Ele restaura o nosso casamento, Ele nos prospera financeiramente, Ele nos cura. Mas isso não é a causa, isso é a consequência. Quando os apóstolos pregavam o Evangelho, eles pregavam o Evangelho à condição do homem. Daí lá em Atos capítulo 2, diz que quando Pedro acabou de falar, o coração deles se compungiram. Se compungiu por quê? Se compungiram, sabe por quê? Porque nessa hora, o Espírito Santo, que é aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, eles se viram exatamente assim. Porque o novo nascimento é resultado, meus irmãos, de você enxergar que você está em pecado, que você está separado de Deus, que você está perdido e que a tua vida está indo para a condenação. Você já está condenado. Mas isso não se fala muito. Se tornou o evangelho de promessas. Aquilo que era consequência se fala hoje como causa. E aí muita gente se frustra. Porque às vezes vem, se aproxima e não vê aquilo acontecendo, pelo menos no tempo que ela espera ou esperava que acontecesse. Se frustra. Mas se você vem por causa da tua condição, se por algum motivo o Espírito Santo, ele mostra você para você mesmo e você se vê perdido, condenado, aí a coisa começa a mudar. Porque tudo que você quer
é ser salvo, é nascer de novo, é provar o poder da ressurreição. É isso. Eu fico imaginando qual é o evangelho que se prega na igreja perseguida, Getúlio. Será que é esse evangelho que a gente ouve aqui, amado? Que as pessoas se convertem? Porque a conversão que acontece lá era a conversão que acontecia lá atrás. As pessoas, quando se convertiam a Cristo, elas sabiam que iam ser perseguidas, porque elas viam isso. Não eram as campanhas de televisão mostrando alguém que perdeu todos os seus bens e hoje tem 5 carros na garagem, mora numa mansão, tem uma conta rechonchuda. Não era isso. O que eles viram, o que eles viam, era que aquele que se entregava a Cristo, aquele que se convertia, que declarava a Ele como Senhor, a pessoa padecia perseguição, inclusive de morte. É claro, quem vem numa condição como essa, não vem por causa de nada, a não ser por causa da eternidade. Paulo chegava a dizer que se a nossa vida, ela se resumisse a essa terra, nós seríamos os mais infelizes dos homens. E você olha para a igreja hoje, você vê as pessoas arraigadas, lançando raízes, vivendo uma vida tranquila. Mas não era isso que atraía. Mas porque a mensagem era outra. Eles não trocavam a sua casa na favela por uma casa na Barra da Tijuca. Não era esse o negócio, meus irmãos. O negócio, a troca era uma natureza caída, uma vida perdida, por uma vida salva, uma vida santa, pela natureza de Deus. Eu sei que tem pessoas que vêm para essa reunião aqui, sentam aqui, mas nunca de verdade fez uma aliança com Jesus. Eu quero te dizer hoje, ainda que seja a última vez que eu diga isso para você, se você não nascer de novo, você está perdido. Você está condenado, essa é a verdade. Se você não nascer de novo, você não vai ver, você não vai entrar no reino dos céus. Você pode até entrar nesse lugar, você pode fazer parte de um grupo pequeno, você pode fazer parte do ministério de casais, você pode até trabalhar no meio do povo, mas você não vai entrar no reino dos céus. Isso é terrível, meus irmãos, porque passou tão perto, esteve tão próximo. Você imagina a decepção de alguns no dia do arrebatamento e que não vai ser levado pelo Senhor, ou no dia que morrer, porque isso pode acontecer hoje. E você fechar os teus olhos aqui e abrir, e você está eternamente perdido. Eu falo isso com os irmãos. Isso me faz tremer por dentro, meus irmãos. Sabe por quê? Nós estamos aqui nessa hora, são 11h35 da manhã. O ar-condicionado pode não estar bom, mas nós estamos aqui. Mas olha, presta atenção que eu vou dizer a você. Nesse exato momento, há pessoas em profunda agonia. Há almas, nesse exato momento, meus irmãos, em tormento eterno, sabendo que jamais sairão dali. Se você crê na Bíblia, você tem que crer nisso. É agora. Daqui a pouquinho tu vai pegar teu carro, vai comer teu franguinho. E tem gente assim hoje. Tem gente lá há 100 anos. Tem gente lá há 1000 anos, meus irmãos. E segundo a Bíblia, as Escrituras que eu creio, eu não sei se você crê, mas eu creio que a palavra de Deus, eles vão ficar lá, num fogo inextinguível,
no lugar de tormento e de densas trevas. Isso deveria mexer com as nossas entranhas. Isso deveria fazer com que a gente clamasse dia e noite pelas pessoas perdidas, principalmente por aquelas que passam perto de nós e você é incapaz de abrir a tua boca e declarar e falar. Eu fiz uma oração, recém-convertido, entendendo isso. Porque era assim, meus irmãos, eu vivia como se Cristo voltasse naquele dia. Eu estava no meio dos irmãos de madrugada, mais uma vez, Valci e Zaninha, tenho que me referir a vocês, desde o começo, né, Valci? Eu estava com esses irmãos na casa da mãe de Zaninha, uma mãe, e esses irmãos me ensinavam a palavra, né, Zaninha? Novo, sabia nada. Eu estava no meio desses irmãos ali, mas me batia um desespero de repente, meus irmãos, de saber que meu irmão que está aqui hoje, meu outro irmão, minha mãe, minha avó, minhas tias, que estão aqui, cadê minhas tias? Está aqui, está ali. Sabia que elas estavam perdidas, que elas não conheciam o que eu conheci. E se Jesus voltasse naquele dia, elas estariam perdidas eternamente. E eu voltava para casa para pregar o evangelho no desespero, e orava, e foi se convertendo, e foi se convertendo, e foi se convertendo. Foi assim que aconteceu, não foi assim? Mas quem pensa nisso? A gente se acostumou. Se acostumou com pessoas que passam entre nós e nunca de fato nasceram de novo. Isso está ligado ao Evangelho. Porque quando você lê essa história de Nicodemos, o que levou Nicodemos para Jesus, meus irmãos? Eu estou dizendo isso, sabe por quê? Eu já vi gente dizer assim, olha, coisa absurda. Pô, cara, fulano de tal, já ouvi isso, não vou citar nome para não... Fulano de tal, o cara é tão gente boa, o cara é correto, cara. O cara é mais correto do que muitos crentes que eu conheço. E é mesmo. Ser mais correto que crente, consegue. Talvez não seja mais correto que um discípulo de Jesus de verdade. Mas eu conheço, Cláudio, fulano de tal, tão correto. Cara, esse cara só falta se converter. Como se converter, meus irmãos, fosse mais uma virtude que o cara tem. Como se converter fosse mais uma qualidade. Esse homem que está aqui era um homem correto. Aqui não diz que Nicodemos, ele foi a Jesus porque estava com o seu casamento destruído. Porque faltava prata para ele, dinheiro. Ou porque ele estava doente. Pelo contrário, diz que ele era um homem, era uma referência, era um modelo. Esse evangelho de trocas atrai os pobres. Mas os ricos, para que o rico vai se converter? Se ele já tem tudo aquilo que às vezes se promete, se fala. E aí Jesus se volta para esse homem, que era referência para muita gente, e diz, cara, importa nascer de novo, você tem que nascer de novo. Se você não nascer de novo, você não vai entrar. Você não vai herdar o reino dos céus. Agora, por que nascer de novo, meus irmãos? Que história é essa? Eu vou dizer você por que você tem que nascer de novo. Romanos capítulo 5, verso 2, Paulo diz assim, olha, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, assim também a morte passou a quantos homens, meus irmãos? A quantos homens? A todos. Aquele que está perdido, matando, adulterando, mentindo, só esses? Ou aquele que muita gente diz que só falta se converter? A morte passou a todos os homens. Assim também a morte passou a todos, porque todos pecaram. Aí Romanos 3, vai lá para 3 agora, 21 a 23. Mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, Paulo dizendo, testemunhada pela lei e pelos profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção,
pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Que coisa. Romanos 3, volta agora um pouquinho, de 9 ao 12. Paulo está falando de ser judeu, ser gentio, aquela briga toda, se há vantagem nisso, naquilo. Aí ele diz assim, que se conclui, o verso 9, temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado, como está escrito, não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Não há, não houve, não há e não haverá, meus irmãos. Se tornou inútil. O homem, quando pecou, a morte passou aos homens. Essa morte, você comunica ela, essa natureza, essa morte, esse pecado, você comunica no nascimento. Essa criança que está no teu colo, ela já está separada. Ela nasce separada. É porque existe uma condição especial com as crianças. Uma vez que elas não têm entendimento, o Senhor falou que dos tais é o reino dos céus. Mas essa criança, um dia, ela vai precisar conhecer Jesus de verdade. Ela vai ter que provar o poder da ressurreição. Agora, por ser criança, o reino é dela. Mas quando ela quando ela crescer e ela se tornar responsável por ela mesma, ela vai ter que tomar essa decisão, senão ela está fora. Davi, no Salmo 51, verso 5, depois daquele pecado que ele cometeu com Betseba, matou Urias, aquela história toda, no verso 5, ele compreendeu claramente o porquê daquilo tudo. Ele falou, eu nasci na iniquidade, em pecado me concebeu a minha mãe. Nós já nascemos em pecado, nós já nascemos, meus irmãos, estragados. É por isso que temos que nascer de novo. Todos têm que nascer de novo. Até aquela pessoa que você conhece e que às vezes você pensa que só falta se converter. Não falta só se converter, falta tudo. Porque se ela não provar o poder da ressurreição, ela está tão perdida quanto o pior dos homens que você conhece. A vida cristã começa exatamente aí, quando nós nascemos de novo. E quando eu olho para a vida, como eu disse, de algumas pessoas, eu tenho a impressão que não provou isso, porque quem provou sabe. Eu não esqueço, meus irmãos, do dia quando o poder da ressurreição operou na minha vida. O dia não era especial, não tinha nenhum artista cantando, nenhum cantor, não tinha nada disso. Era um grupo, foi numa quarta-feira de outubro, chovendo. Tu imagina, quarta-feira, que ninguém vai, né? Porque geralmente a denominação, escola dominical e reunião à noite é concorrida. Mas quarta-feira, chuvosa, não tinha quase ninguém. Eu recebi um convite de um amigo do quartel, um rapaz, que fazia parte desse grupo. E me chamou a atenção a vida desse homem. Eu comecei a conversar com ele, começou a me convidar. Aí eu tentei disfarçar aquela enrolada. Ele insistiu. Eu fui lá, fui fardado, inclusive. Fardado. Lembra, Zaninha? Tu lembra desse dia? Oi? É a oração dos jovens. Ó, os jovens aí, ó. Oração. E, Zaninha, esqueci desse negócio, cara. É verdade. Nasci numa reunião de jovens. Oração dos jovens. Fui lá, e aí me pregaram. Nesse dia falaram do Evangelho. Eu queria ir só para poder cumprir tabela, sabe? Só para poder. Mas nesse dia, meus irmãos, por algum motivo, o Espírito Santo, ele operou em mim. Não foi uma pregação, nem me lembro o que falou. Não me lembro. Eu só me lembro de uma coisa, eu saí daquele lugar mudado. Não sabia nada da palavra, nada, absolutamente nada.
E o Simar, que tinha se convertido acho que uns 2 meses antes de mim, me levou até a praça, assim, porque a gente pegava ônibus na mesma praça, só que eu pegava para um lado e ele pegava para o outro. E o Simar sentou comigo assim e falou assim: Cláudio, deixa eu dizer uma coisa, cara, a partir de hoje, você não pode fazer isso, isso e isso. Eu falei assim: Simar, engraçado, eu já sei disso. O que ele falou eu sabia. Como, meus irmãos, é possível isso? Só tem uma explicação. A vida de Deus, o Espírito Santo, habitou em mim. Embora eu não conhecesse nada da Bíblia, mas ele estava em mim. Uma nova natureza, o poder da ressurreição. E dali por diante, vocês sabem, a minha mãe está aqui, meus irmãos, Ricardo está lá, se converteu 3 meses depois. Sofremos muito, não sofremos, Ricardo? Apanhamos muito, muitas ameaças de morte, muitas tentativas de morte, não foi assim? Por causa do Evangelho, meus irmãos. Mas havia uma força dentro de mim, havia algo dentro de mim, meus irmãos, que eu não conseguia. Meu pai chegava e falava: meu filho, você é inteligente. Ele só faltava me chamar de bonito. Meu filho, você é inteligente, não sei o que, fazia um montão de elogio. E ele falava assim: Cláudio, larga esse negócio. Vocês sabem que no dia que eu me converti, nesse dia, que eu cheguei em casa, falei com a minha mãe, está aqui minha mãe. Falei: mãe, a partir de hoje sou crente. Meu pai estava uns 3 metros de mim, ele se aproximou, me deu um tapa na cara. Não sei se a senhora lembra, mãe, eu caí no chão. Ele botou o dedo na minha cara e falou assim: olha, eu quero que você seja um marginal, menos um crente. A minha mãe está ali, porque ela sofreu comigo também. Não foi assim, mãe? Muito. Mas, irmãos, não dava. Eu falava: pai, não dá. Não dá, pai. Era algo mais forte do que eu. Era algo que me jogava, que me impulsionava, meus irmãos. Se você sentasse comigo e começasse a falar da palavra, eu te ouvia horas. Não era assim, Zaninha? Porque uma vida passou a fazer parte de mim. Eu estava morto e revivi. Eu estava cego e enxerguei. Eu estava perdido e fui salvo, meus irmãos. Esse é o poder de Deus. É o poder de Deus. E eu sei que eu não estaria aqui hoje se naquele dia o poder da ressurreição, se naquele dia eu não tivesse nascido de novo. Eu sei que eu não estaria aqui, meus irmãos. O que é isso? É difícil às vezes falar. Só quem provou sabe o que é. Mas quando você prova, você nunca mais é a mesma pessoa. O novo nascimento é o nascimento de Deus. Quando Jesus responde a Nicodemo, fala assim: Nicodemos, em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino dos céus. Aquele homem, meus irmãos, intelectualmente instruído, ele falou assim: como pode um homem nascer de novo sendo velho? Porventura tem que voltar para o ventre da minha mãe? Tu imagina, tem que voltar para o ventre daquela mulher que está ali, desse tamanho. Aí o Senhor falou assim: em verdade te digo, que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. A expressão nascer de novo é nascer do alto, é nascer de Deus, é nascer debaixo do poder do Espírito Santo. Como isso pode suceder conosco? Que é uma outra pergunta. Nicodemos faz várias perguntas. Ele, no final de tudo, ele convencido de que ele tinha que nascer de novo, ele falou: mas como é que isso pode? Como é que isso pode suceder? E aí, eu quero te dizer como é que isso pode suceder. 1 Pedro, capítulo 1, verso 22 ao 25, diz assim: ó, tendo purificado a vossa alma.
1 Pedro capítulo 1, verso 22 ao 25. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. A direção, pois foste regenerado. É a mesma coisa, olha, regenerado, nascer de novo, ressuscitado, é a mesma coisa. Não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e permanece. A qual vive e é permanente, Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, essa é a palavra que vos foi evangelizada. João capítulo 1, verso 12 ao 14, diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas nasceu de Deus. Isso é o novo nascimento. O novo nascimento, meus irmãos, é resultado de uma revelação, de um coração que crê, não é crer que Jesus existiu, a ciência crê. Você já percebeu que ninguém tenta provar o fato de que Jesus não tenha existido? Não há isso. Eles não tentam provar isso. Porque historicamente é impossível. Os fatos que existem, é impossível alguém se levantar e dizer que ele não existiu. Eles querem dizer outra coisa. Eles querem dizer que Jesus não era Deus, que ele era um homem muito bom, gente boa, um profeta. Mas eles não negam a existência de Jesus como homem. Não negam. Eles negam a sua divindade, o seu poder. Isso eles negam. Mas o que acontece? Eu quero te falar hoje, que é isso que está no meu coração. Eu não sei como é que está o teu coração agora. Eu não sei o que Deus está te falando. Eu não sei o que você está pensando. Mas eu sei de uma coisa, meus irmãos. Se você não provar o Jesus ressurreto, não é só crer na existência dele que ele existiu, como eu estava dizendo, não é só crer nisso. Porque muita gente acredita nisso, isso não muda a vida de ninguém. Mas é um crer diferente. Eu tenho pensado sobre isso. Eu quero te dizer uma coisa assim, olha. Eu acho que esse crer, primeiro, ele é um crer que é resultado de um autoconhecimento, assim, de você crer nele, mas não é crer de qualquer forma, não é acreditar que ele existe. Não é só acreditar que ele é Deus. Não é só isso. Mas por algum motivo você ser revelado, ser esclarecido, de que ele é tudo isso, mas que você está perdido, que você está condenado, que você está separado. É um crer assim, meus irmãos. É um crer que te joga para ele. Não é um crer que toca nas tuas emoções, mas é um crer que toca no teu interior, no teu espírito, no teu coração. É um crer de se ver completamente perdido. É um crer de se ver completamente desgraçado. É um crer de ver que sem ele você não pode fazer nada. De que sem ele você não existe. É um crer assim. É um crer. É um crer, resultado dos olhos que se abrem. É uma revelação. O coração é iluminado. Eu não sei como, meus irmãos, mas o teu coração é iluminado. E você vê. Você crê. E aí o poder do Espírito Santo vem em você e te torna filho. O poder da ressurreição. O poder do novo nascimento. Por algum motivo, é como se você fosse colocado
no ventre de Deus e você é regenerado. Esse crê. Mas acho que acima de tudo, é um crer resultado da revelação do Espírito Santo. Porque é Ele que convence os homens do pecado, da justiça e do juízo. Meus irmãos, como eu gostaria que o Espírito Santo pegasse essas palavras que eu estou te dizendo e Ele revelasse o teu coração agora. Porque eu posso ficar aqui a tarde inteira. Eu poderia falar muito mais aqui, olha. Mas isso não vai ser suficiente se o Espírito Santo não te revelar. Isso não vai ser suficiente se você não ver na luz dele. Se você não enxergar os olhos do coração iluminado. Porque ao mesmo tempo que é simples, como diz lá em Romanos diz que se com teu coração você crê que Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos, se com a tua boca você confessa Ele como Senhor, você é salvo. É simples assim. Mas, meus irmãos, é simples na ação do Espírito Santo. Porque isso não é ensinado, isso é revelado. E eu queria fazer uma oração agora aqui. Eu queria orar agora porque, de verdade, eu não te conheço. Eu não te conheço. Deus te conhece. E creio que Ele te trouxe aqui por algum motivo. E não me refiro só àquelas pessoas que nunca fizeram uma aliança, não. Mas Deus te trouxe hoje aqui para confrontar o teu coração acerca disso. Eu quero orar para que o Espírito Santo, por algum motivo, Ele te revele isso, Ele te esclareça isso. E que você saia por aquelas portas ali, ou qualquer outra porta dessa, completamente transformado, nascido de novo. Você que tem tido uma vida religiosa, você que mudou algumas práticas na tua vida, você que está aqui hoje, isso não é suficiente. Eu conheci uma irmã que ela, por muito tempo, ela conversava comigo, ela dizia assim: Cláudio, eu não tenho certeza da minha salvação. Eu falava: como? Não tenho. Eu não sei se eu morrer hoje, se eu vou estar com o Senhor. Eu sei por que isso acontece, meus irmãos. Quando você não nasceu de novo ainda, você não tem certeza de nada. Essa é a verdade. Mas quando essa vida está dentro de você, ela testifica. Ela testifica, porque ela está em você. Você pode nem saber explicar, nem saber falar, mas ela está em você, você sabe. E eu queria orar. A gente pode ficar de pé. Eu queria chamar aqui a ajuda, a cooperação dos músicos aqui. Cadê Rafael, galera? Vem cá, amado. Eu queria que você fechasse os teus olhos agora e você meditasse um pouco nisso, que eu acabei de falar contigo. Se eu te perguntasse hoje, se alguém perguntasse hoje a você, como é que foi teu novo nascimento, o que você diria? Tem gente que não sabe o que dizer. O que você diria? Porque quando isso acontece contigo, você não esquece nem do dia, amado. Eu não estou falando de cair coisa, raio, isso não. Isso é um dia. Mas quando você nasce de novo, olha, eu sei que você não lembra o dia que você nasceu, da tua mãe, não tinha consciência, mas o novo nascimento a gente sabe. O dia que de fato a
gente provou de Deus, a gente experimentou. Porque essa experiência, ela é transformadora. De alguma forma ela muda o teu coração, muda o teu interior. E quem sabe você já está há algum tempo no meio da igreja. Quem sabe você é filho de alguém que está aqui, filho, nasceu num lar, numa casa onde teus pais são discípulos. E você, de verdade, nunca provou o poder da ressurreição na tua vida. Você até se conformou, se colocou debaixo de um estilo de vida, de uma prática. Mas por algum motivo você percebe que isso não tem a ver contigo. Não é isso que você quer, não é isso que te atrai. É muito natural, naquele que nasceu de novo, ele se inclinar para as coisas espirituais. E eu quero usar as palavras de Paulo aqui, ó, se de fato você provou da ressurreição, se de fato provou. Você tem uma vida, um estilo de vida que aponta para o alto. Mas se a tua vida não aponta para o alto, isso pode ser um sinal de que você ainda não provou isso. Ou se por algum motivo você provou um dia, você deixou isso, você perdeu isso. Porque nós podemos extinguir essa vida também dentro de nós, como diz a palavra, meus irmãos. Eu sei disso. Você pode ter tido uma experiência como essa, verdadeira, mas perdeu. Isso também acontece. E eu queria falar o teu coração nessa hora e queria, de uma forma assim muito simples, orar por você. Muito simples. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar agora, Senhor, debaixo da ação do Espírito Santo, Senhor. Nós dependemos totalmente do Espírito Santo, Pai. Porque é Ele quem convence, Senhor, os homens do pecado, da justiça e do juízo, Senhor. E eu oro agora, Senhor, para que o Espírito Santo, Pai, esteja atuando aqui entre nós com total liberdade, confrontando, Senhor, os corações, confrontando, Senhor, aquele que porventura, Senhor, está aqui nesse lugar, mas nunca de verdade, Senhor, provou isso. É um bom religioso, Senhor, mas nunca provou, nunca nasceu de novo. Eu oro agora, Espírito Santo, toca agora nos corações, Senhor. Eu sei que não sou suficiente, não sou capaz, ó Deus, de convencer meus irmãos, mas Tu és capaz, Espírito Santo. Eu rogo agora, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai. Eu queria, você que me ouviu aí, de alguma forma, o teu coração está compungido, você está confrontado acerca desse assunto, e você de uma forma assim muito simples, mas compreendendo que você precisa, de fato, experimentar isso, eu queria te chamar aqui na frente, para que a gente pudesse orar por você aqui pelo seguinte motivo.